Olá! Hoje nós vamos dar início ao uso do livro, tema 1, Natureza Morta. Mas o que será natureza morta? De repente, quando você fala natureza morta, deve lhe vir à cabeça uma flor murcha, ou então uma árvore sem folhas, ou até mesmo depois de um incêndio numa floresta. Então, de repente, vocês podem estar imaginando que seja isso, mas não é não. Natureza morta é um gênero da pintura que surgiu lá na Idade Média, no século XVI. E hoje nós vamos explorar um pouco mais desse tema. Observando aí a imagem, já temos um exemplo de natureza morta. Mas vamos entender o porquê chama-se natureza morta? Vamos para o próximo slide. Bom, logo aí na página 6, vocês estão vendo uma imagem de uma pintura composta de frutos, de cerâmicas, né? Uma mesa, nós estamos também vendo a cesta, alguns móveis ao fundo. Então, isso é o que nós chamamos de natureza morta. É uma composição que utiliza objetos e elementos que foram retirados da natureza, que podem ser frutos, e pode ser flores, que pode até ser mesmo um animal que foi assado, por exemplo, um porco assado ou até mesmo um frango, e que na maioria das vezes esses elementos são organizados sobre uma mesa, né? Onde ali esses elementos procuram estar distribuídos de maneira que fiquem harmônicos, né? E a presença de também objetos que tenham a ver com aquele cenário. Então, esse tipo de temática começou a ser explorado no século XVI e até os dias de hoje, muitas pessoas fazem esse tipo de pintura. E você, tem algum quadro de natureza morta na sua casa? Apesar que, assim, nos dias de hoje, é muito mais comum a gente ver pinturas abstratas, né? Decorando a sala, por exemplo. Mas, antigamente, era muito comum as pessoas terem alguma pintura de um vaso de flores ou até mesmo uma natureza morta composta de frutos, né? Numa mesa, enfim. Só que, conforme foram chegando os outros tipos de gêneros, esse gênero ficou meio que esquecido. Mas a gente vai ver que existem alguns artistas que não eram lá do século XVI, de séculos mais recentes, e que também exploraram esse tema, ou melhor, esse gênero, que é a natureza morta. Bom, aí vem falando também sobre quais são os elementos que podem ser utilizados na natureza morta. Então, por exemplo, alimentos, bebidas, flores, frutas, louças, etc. E na maioria das vezes estão organizados sobre uma mesa. Então, conforme também já tinha dito, esse gênero surgiu lá no século XVI. E aí a gente vê um exemplo de uma obra de um artista desta época, cujo nome é Giuseppe Arcimboldo. Observem bem esta imagem, né? O que vocês veem? Então, aí nós temos uma travessa, onde temos aí alguns legumes e verduras. Mas imagine se a gente pudesse virar essa obra ao contrário. Será que poderia aparecer algo diferente? Vamos explorar essa temática que chama-se obras reversíveis. Das obras reversíveis desse artista Giuseppe do século XVI, ele costumava brincar ao representar um rosto de uma pessoa utilizando vegetais. Olha que interessante. Então, nós vamos assistir daqui a pouco um vídeo onde vocês vão ver mais exemplos do trabalho desse artista. Mas antes disso, vamos observar mais alguns exemplos de naturezas mortas. Então, sempre com a presença de frutos, a gente vê que alguns exemplos aí estão mais ricos em detalhes, outros já estão mais estilizados, que isso depende muito da época em que o quadro foi pintado. Então, por exemplo, pinturas como esse gênero do século XVI, século XVII, século XVIII, né, os artistas tendiam a representá-los com mais riquezas de detalhes. A partir do finalzinho do século XIX para o século XX, eles já tendem mais a estilizar, conforme a gente pode observar no primeiro exemplo, né?
E aí haver a organização desses elementos. O jogo de luz é algo que é muito valorizado nesse tipo de pintura, né? Aí procurando buscar aonde vem a luminosidade, aonde fica a sombra, né? As cores dos objetos que vão complementar a composição. O que seria uma composição? A composição seriam os elementos que você organiza num desenho ou até mesmo numa pintura. Então, dependendo do gênero da pintura, que pode ser retrato, pode ser um autorretrato, pode ser uma paisagem, ou então natureza morta, ele vai procurar organizar esses elementos para criar uma composição harmoniosa. Bom, então agora nós vamos assistir um vídeo onde vocês vão conhecer um pouco mais sobre esse artista Giuseppe e vamos ver uma atividade bem legal para vocês fazerem em casa, ok? Oi, galerinha! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui apresentar para vocês um artista muito divertido. Ele pintava para os reis. Isso em 1500 e alguma coisa. Ele foi contratado por um rei para ser o pintor da corte. Além de pintor, ele também fazia outros serviços, tipo de desenhar fantasias, trenós, programar shows, espetáculos e várias outras coisas. E esse artista, ele começou a criar uma maneira de pintar muito divertida para a época e que não era nem um pouco comum. Muitos dizem até que ele se antecipou ao surrealismo, que é o que um outro artista também muito conhecido e divertido fez, que é o Salvador Dalí. O artista que a gente está falando hoje é o Arquimboldo. Ele começou a pintar muito jovem também, porque o seu pai trabalhava num ateliê. Na época da Idade Média existiam ateliês que a gente chama de tipo oficinas, assim, de mestres e artesão. Então, esses artistas eles começavam muito novos a trabalhar com vários outros pintores. Era como se fosse uma equipe todas juntas trabalhando em prol da arte. E Arquimboldo acabou sendo discípulo do seu próprio pai e aprendeu muito com ele. Ele fez inúmeros trabalhos de arte, mas o que deixou ele bem famoso foi essa obra que eu vou mostrar para vocês agora. Presta atenção aqui do ladinho, ó. Essas obras, gente, ele começou a se inspirar na natureza, nos vegetais, nas frutas, nos legumes. E aí ele montou essa obra chamada Vertúminos. A gente chama essas obras de cabeças compostas, que ele começa a usar elementos que a gente conhece, né? E através desses elementos ele vai compondo um outro cenário que a gente também conhece, que é a forma do nosso rosto. Então ele começa a construir o rosto usando, por exemplo, nas bochechas maçã, ele usa abobrinha aqui no pescoço, uvas na cabeça, e vai montando essas várias frutas e legumes com uma composição que quando a gente olha, a gente vê um retrato humano através desses vegetais e dessa comida, né? Que ele vai buscar minuciosamente todos os detalhes. E aí, se você olhar com muita atenção, você vai ver quanto é interessante essa obra. Eu queria apresentar para vocês essa obra que a gente pode ver de duas maneiras: assim ou assim. Se a gente vira de cabeça para baixo, a gente consegue ver um homem. E se a gente vira do lado oposto, a gente consegue apenas ver uma natureza morta. Agora, eu queria convidar vocês a criar sua obra também. Queria que vocês se inspirassem nessas obras de Arquimboldo e criassem a sua própria obra, que tal? E o mais legal de tudo, sabe o que é? É que a gente vai poder montar essas composições com frutas, legumes, com o que você tiver aí de comida. E depois eu vou convidar vocês a comer a sua própria obra. Não vai ser divertido, gente? Vamos fazer? Eu já fiz alguns, tá? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Presta atenção, hein? Eu fiz uma pesquisa na internet e achei, nossa, uma variedade incrível de desenhos feitos com os alimentos. Vocês podem procurar imagens, eu também procurei algumas e vou deixar aqui para vocês se inspirarem.
e soltar aí a imaginação e a criatividade de vocês, que eu tenho certeza que vão sair resultados incríveis. E depois de pronta, é só comer aí, minha parte mais gostosa da nossa brincadeira, né? Comer a obra de arte que a gente fez. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não esqueça de fotografar a sua obra e me enviar, que eu vou ficar muito feliz de ver o trabalho de vocês pronto. E se você gostou dessa dica, compartilhe com seus amigos, curta, comente, que eu vou ficar muito feliz também, tá bom? Um beijo grande! Viu como é que pode ser divertido você criar arte e depois saborear o que você criou? Então, aí vocês vão ter como uma atividade fazer a colagem, que vai estar na página 9, onde vocês poderão estar colocando elementos da natureza, criando uma natureza morta, frutas, legumes, verduras, ou até mesmo objetos que costumam ser colocados sobre a mesa, né? Xícaras, um bule, e vão fazer essa colagem. E além da colagem, vocês também vão fazer a proposta do vídeo, tá? E vão me mandar a foto. Ao invés de vocês mandarem para ela, vocês vão mandar para mim, lá pelo Teams, tá bom? Então, use frutas que vocês gostam. Então, se quiser fazer tipo uma salada, mas procurando montar, ou pode ser um rosto, ou pode também ser algum bichinho, conforme vocês viram nos exemplos do vídeo, tá bom? Então, eu estou aguardando e eu espero, que vocês me enviem a foto lá pelo Teams. Um beijo, e até a próxima!